que a gente principal vai atuar, o laser vai atuar, isso aqui tem bastante estudo, tá, gente? Essa parte é bem embasada, né? Parte da bioquímica, tudo, mas eu vou trazer um olhar geral para vocês. É que o laser, ele vai atuar e ele vai ativar, né? Ele é tipo chave fechadura, né? Então ele vai ativar alguns cromóforos. E o principal cromóforo que ele ativa é o citocromo C oxidase. Se a gente lembrar lá das nossas químicas, ele está presente em muitas coisas. O laser também atua outros, tá? Atua na hemoglobina, mioglobina, melanina, enfim. Então, um monte de coisa. E aí, ele vem, né? Então, o que que acontece? O laser vai, ele entra, né, na nossa membrana, e aí ele traz para cá. Deixa eu só um minutinho aqui, gente. Vocês estão me ouvindo bem, então, né? O que eu vi aqui. Então, voltando. Peraí. Opa, vou voltar aqui, cadê? Aqui. E aí ele vai e ele entra na membrana. E aí ele vai entrar, ele vai absorver a mitocôndria. Lá na mitocôndria, ele vai ativar a citocromo C oxidase. E aí que a gente vai começar a ter uma cascata de atuação. Então, por exemplo, a gente vai começar a ter o principal, né, que a gente fala é que a gente tem um aumento, uma. É como se o laser, ele desse energia para o nosso corpo fazer o que ele já faria. Então, por exemplo, a gente dá ATP. Para que que a gente usa ATP, gente? Para quase tudo, né? Nosso corpo usa ATP para muita coisa. Então, quando a gente aumenta, né, a citocromossoma oxidase, ela dá essa base para a gente ter ATP, para a gente ter óxido nítrico, para a gente ter a gente modular as espécies reativas de oxigênio. O que que é isso, Bela? Meu Deus, óxido nítrico, gente. Então, quando a gente fala hoje na parte respiratória, a gente sabe que o óxido nítrico ele tem na atuação de vasodilatação, né, na formação de vasos. O tanto que isso, se a gente parar para pensar em patologias, atuando no óxido nítrico, a gente tem a resolução, né, de muitas, não resolução, né, mas a gente tem realmente atuação. As espécies reativas de oxigênio, o que que é? Se a gente está com o corpo estressado em alguma patologia, alguma coisa, o laser, ele vai regular isso. Então, por exemplo, o estresse oxidativo, hoje em dia, a gente tem usado muito laser, principalmente para idosos, por exemplo, que a gente consegue reduzir esse estresse oxidativo. Então, é muito bonito de ver que realmente ele não está mexendo em nada estruturalmente, ele só está ativando e aumentando a capacidade da atuação, né, do nosso corpo fazer o que ele já faria, mas dando energia. Então, qual que é um paralelo, assim, se a gente fosse, por exemplo, arrumar uma casa, na nossa casa, fazer uma faxina, se a gente fosse fazer uma faxina com pouca energia, a gente ia demorar, sei lá, 6, 5 horas. Se a gente tem muita energia, a gente consegue fazer isso muito mais rápido. O laser faz exatamente isso. Então, quando a gente pensa em cicatrização, por exemplo, todo mundo fala: nossa, cicatriza muito rápido, fissura mamária. Qual que é a grande questão? Então, não é que ele está fazendo nenhuma mágica, ele não está fazendo outras vias de cicatrização, ele simplesmente está acelerando o que o nosso corpo já tem capacidade de fazer. E isso, de novo, traz muita segurança quando a gente pensa em pediatria, né? Porque a gente não está criando nada novo, a gente não está criando nenhum caminho alternativo. A gente está, blum, potencializando. E é muito legal de ver o tanto que as crianças respondem bem, porque essa parte aqui deles, eles não estão tão estressados, né? Então, a parte de estresse oxidativo, por exemplo, né? A parte de energia mesmo, eles têm, então, a criança, ela responde de um jeito meu, é surreal, assim, a forma como as crianças respondem à laser terapia. Exatamente por conta disso, porque eles têm uma capacidade de fazer o que já faria e a gente ainda tá dando mais energia.